Olá, muito boa noite, sejam muitos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ao nosso quadro Petflix, que tá inaugurando hoje é a nossa primeira live desse quadro Petflix. E o que é esse quadro Petflix, né? É um quadro de lives semanais, onde eu vou trazer para você conteúdos para te ajudar a tratar o seu pet através da radiestesia pet, que é o meu método. E para você aplicar esse método também para o seu pet, você pode começar mesmo que você não conheça nada sobre radiestesia, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre radiestesia, tá? Mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Eu sou a Deise, para quem não me conhece, sou criadora do método Radiestesia Pet, e é um prazer estar aqui com você hoje, né, para essa live de muito conteúdo que vai ajudar o seu pet. E o tema da live de hoje é como que a radiestesia pode ajudar na saúde do seu pet, né? O que é a radiestesia? Então, explicando para você de uma forma mais objetiva, de uma forma mais resumida, a palavra radiestesia ela foi criada em 1892, tá? Não é uma novidade, não é uma coisa nova, é uma técnica milenar. E ela representa, né, a palavra radiestesia, ela representa a união de dois termos. Radius, que vem do latim e significa radiação, e aestesis, que vem do grego, né, tem origem grega e significa sensibilidade. Então, dessa forma, juntando uma palavra com a outra, né, a radiestesia, ela significa sensibilidade às radiações. Então, qualquer pessoa pode praticar a radiestesia e não é necessário que você tenha um dom especial, que você tenha algum dom mediúnico, né, que você tenha um dom sobrenatural para praticar a radiestesia. Não é necessário isso. É necessário, sim, que você tenha disciplina e prática constante para que você consiga, né, colocar em prática com o seu pet. Então, a radiestesia ela é muito utilizada para você tratar ou prevenir qualquer doença que o seu pet possa ter e que nem sempre essas doenças elas estão instaladas somente no corpo físico, tá? Mas eu já vou explicar melhor sobre isso. Então, continuando aqui, a radiestesia ela é uma técnica que você usa ferramentas como o pêndulo, por exemplo, e existem outras ferramentas também, para você encontrar ou medir as energias que são invisíveis ao nosso redor. Porque eu não sei se você sabe, mas tudo, absolutamente tudo é energia, tá? As plantas, eu sou energia, você é por energia, os animais são por energia, e a radiestesia, ela tem uma atuação em diferentes áreas, tá? Mas como o nosso foco aqui hoje é falar sobre como ela influencia na vida dos animais, então eu vou te explicar como que ela pode ajudar na saúde do seu pet, tá? Existem outras áreas, como a geodologia, enfim, mas não é o assunto abordado aqui hoje e nem é do nosso método também Radiestesia Pet. Então, a radiestesia ela pode oferecer vários benefícios, tá, para os animais, principalmente através da identificação e da correção de desequilíbrios energéticos. Então, eu não sei se você sabe que a gente tem também, além dos desequilíbrios físicos, nós também temos, nós e os animais, né, temos desequilíbrios energéticos, o ambiente também tem. Então, aqui eu vou te falar, para que você conheça, né, alguns dos principais benefícios dessa prática da radiestesia para os animais. O primeiro deles que eu vou abordar aqui com você é a melhoria na saúde física, tá? Na detecção precoce dos problemas de saúde dos animais. Então, a radiestesia ela pode ajudar a identificar problemas de saúde antes mesmo que esses sintomas evidentes, ali mais claros, apareçam no seu pet fisicamente. Então, ela permite que você tome uma atitude rapidamente antes que o quadro dele se agrave. E o que isso quer dizer? Você vai conseguir fazer uma análise precoce, né? Ela te permite que você faça essa análise, essa anamnese, né? Essa consulta, digamos assim, de uma forma mais fácil, para que você entenda, para que você identifique se ali já tem instalado algum problema energético que possa afetar no campo físico do seu animal ou não. Então, esse é o primeiro benefício que já te proporciona essa clareza, né, para que você
entenda e que você enxergue como que está a saúde do seu pet naquele momento, tá? Nesse momento que você está analisando a saúde energética dele. Então, um outro ponto muito positivo é o suporte a tratamentos convencionais, tá? É um benefício muito forte também da radiestesia, né? É um benefício muito forte que ela proporciona, muito positivo para os animais. Então, ela pode complementar, tá, os tratamentos veterinários convencionais, tradicionais, ajudando a melhorar a eficácia de outras terapias, independente de qual seja, tá, o problema e o tipo de problema independente de qual seja o problema do seu pet e o tipo de tratamento que o veterinário passou ali para ele. Então, dessa forma, ela vai potencializar o tratamento veterinário e vai também, consequentemente, acelerar essa recuperação do seu pet. Isso desde um tratamento mais simples até um tratamento, um pós-cirúrgico, por exemplo, até nos casos mais graves. Então, ela entra como um complemento, ela não substitui tratamento veterinário, o acompanhamento veterinário, mas ela entra como um complemento para potencializar o tratamento veterinário, né, e acelerar essa recuperação do animal. Então, isso também é um benefício muito positivo que ela proporciona na saúde dos pets. Um outro ponto importante é o suporte energético durante o tratamento a longo prazo. Então, em animais que têm um tratamento ali mais prolongado, que tem uma doença crônica, ou de repente se ele tem algum quadro ali de doença que já foi diagnosticada, né, através de exames pelo veterinário, e às vezes é uma doença mais grave, que muitas vezes até não tem a possibilidade de ser reversível. Às vezes é um câncer, é algo que já está ali muito avançado. Mesmo nesses casos, a radiestesia ela atua muito positivamente, porque ela consegue fazer com que o animal tenha uma qualidade de vida nesse período que ele também esteja passando por essa doença mais grave. Então, mesmo sendo algo que a gente tenha mais dificuldade de aceitar, né, a gente acredita que muitas vezes o bichinho ali não tem por que estar passando por aquilo, por aquele sofrimento, mas com a radiestesia, você conhecendo esse campo energético, esse lado mais espiritual, você vai entender que tudo, né, assim como nós, os animais, as plantas, tudo tem um tempo, né, nessa terra, e a gente tem que aceitar da melhor maneira possível. Então, ela consegue proporcionar essa qualidade de vida, inclusive para esses pets que estejam passando por um momento mais delicado, mais grave, tá? Dessa forma, promove, né, um bem-estar geral ali, independente do tempo de vida que aquele pet tenha, tá bom? Outro ponto muito positivo é a promoção de bem-estar emocional durante um estresse ou uma ansiedade no pet. O que isso quer dizer? Então, assim, a harmonização, né, das energias através da radiestesia, né, ela pode resultar numa diminuição nos níveis de estresse e ansiedade do animal. Então, isso é muito benéfico para animais que vivem em ambientes domésticos ou sofrem de fobias ou algum trauma específico, né? Isso envolve medo de fogos. Tem muitos animais que não podem ouvir um barulho de fogos ou qualquer que seja o barulho mais alto, que ele já fica se tremendo inteiro, chora. Tem casos de animais, né, casos até mais graves, que eles urinam, se escondem, enfim, ficam chorando muito. Então, isso é um tipo de trauma, é um tipo de fobia que ele tem, que a gente consegue analisar, identificar através da radiestesia o que está causando essa fobia dele, tá? Às vezes o animal tem trauma de sair de casa, seja para ir ao veterinário, seja para uma emergência. Às vezes você precisa levá-lo ao veterinário, ou se você de repente já tem um hábito de passear o seu cachorrinho, seja qual for o animal, e mesmo que você tenha necessidade de sair com ele para dar uma volta no quarteirão de casa, e às vezes você percebe que ele é muito estressado, que ele briga demais com os outros cães durante esse passeio, que ele late muito para as outras pessoas. Então, tem alguns comportamentos específicos que não são tão legais, que você não gostaria que seu animal tivesse,
justamente porque causam estresse nele. Não é só em você, não é só na situação em geral, mas nele principalmente. E você não está sabendo como resolver. Você não sabe diagnosticar, né, identificar o que pode estar causando aquele estresse no animal. E isso, com certeza, acaba te incomodando muito, naturalmente. Outro ponto muito positivo que você consegue, né, diagnosticar ali com a radiestesia, promover para o animal, que é um benefício para ele, é a melhora no comportamento desse animal, de forma geral. Então, animais que têm um desequilíbrio energético, eles podem exibir, né, podem apresentar comportamentos problemáticos, né? Às vezes tem uma mudança de humor, tem pet que é meio bipolar. Você tá com aquela cara bonitinha, né, fofinha, e quando você vai passar a mão, ele pega você. Então, tem justificativa, né, nessa mudança de humor. Não é do nada que o pet vai atacar. Tem um motivo, seja para se defender, seja porque o outro pet foi para cima dele e ele não sabe o que vai acontecer e quis atacar antes, seja qual for o motivo. Mas não é um comportamento legal, natural, que a gente espera do nosso animal, né? A gente espera que ele seja dócil, ainda que a gente respeite a personalidade dele, a gente espera sempre a melhor postura possível. E às vezes você não entende o que está causando aquilo, né? E com a radiestesia você consegue identificar e melhorar esse comportamento dele de forma geral. Então, eles acabam ficando mais dóceis, tá? Independente da raça, do animal que seja. Eles acabam ficando mais receptíveis às visitas, porque às vezes você recebe uma visita em casa e não tem condição. Às vezes o pet quer morder todo mundo que chega em casa, né? Às vezes aí você fica sem saber, será que é por ciúme? Será que é porque eu não recebo alguém em casa com frequência? Ou é porque eu recebo toda hora alguém em casa e ele não gosta? Mas o que será que está causando, né, essa introversão, essa agressividade dele? Então, a radiestesia, ela também proporciona essa melhoria nesse comportamento dos animais, seja com pessoas fora da sua casa, com visitas, seja com outros animais, seja com o animal do vizinho, ou inclusive com você mesmo. Às vezes você não consegue lidar bem ali, não consegue administrar esse convívio com o animal. Às vezes ele é agressivo com você, às vezes ele é agressivo com outro pet que mora com vocês. Então, tem sempre um fundo, uma causa raiz ali que está gerando esse comportamento dos animais, que a gente consegue melhorar em muito, praticamente zerar, né, esse mau comportamento com a radiestesia. Outro benefício muito importante também é o fortalecimento, né, no vínculo, né, entre você e o animal, entre o tutor e o animal, dono ali do pet, né. A comunicação entre vocês melhora, falando de uma forma mais global. Porque quando você entende melhor, né, sobre essas necessidades energéticas dos animais, você consegue se conectar com ele, né, de uma forma mais profunda. Então, dessa forma, você acaba melhorando o seu relacionamento com o animal. Por quê? Você vai entender, na verdade, até pelas expressões, pela expressão corporal do seu animal, pelo jeito que ele te olha, pelo jeito que ele deita do seu lado, pelo jeito que ele vai te pedir comida, pela postura dele no dia a dia. Então, você vai sentir você vai aprender a perceber como que ele está se sentindo naquele dia. Você vai conseguir lidar melhor com a personalidade dele. Você vai entender, você vai conseguir fazer essa leitura, né, da personalidade dele. E fazendo isso, consequentemente, você vai ter um melhor relacionamento com o seu pet, né? Porque, às vezes, sem perceber, você acha que você está agradando, às vezes você está com um determinado comportamento ali, achando que está fazendo da melhor maneira, né? E acaba prejudicando o animal ao invés de ajudar. E você não sabe disso, não é uma culpa sua. Não é uma coisa, não é uma cartilha que você tem, como cuidar do seu pet, que você recebe ali quando você adota ou compra, ou enfim, ganha seu pet,
que você, ó, tem esse passo a passo para fazer com ele. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente sempre busca fazer o melhor, né, para ter a melhor relação possível, para dar a melhor condição de vida possível para o nosso pet. Mas nem sempre a forma como a gente conduz essa criação do pet é a melhor opção para aquela personalidade dele. Porque às vezes você tem 2, 3, 5, 10 pets na sua casa e você trata todo mundo igual, mas quando você para observar, você vê que cada um tem uma personalidade diferente, não é verdade? E aí você fala, nossa, mas, poxa, eu trato todo mundo com tanto carinho, todo mundo igual, e 2 são mega agressivos. Outros 2 são antissociais, não são agressivos, mas não gostam de carinho, não gostam de visita, se escondem quando alguém chega. Outros já são mega carinhosos. E, poxa, o que eu posso fazer? Né? Onde será que eu estou errando, né, na criação dos meus filhos? Porque eu não consigo fazer com que todos tenham uma boa convivência, por exemplo. E isso não é culpa sua, para te tranquilizar. E isso não é culpa de como você está criando os seus animais. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso é culpa do desequilíbrio energético deles. Seja um desequilíbrio de chakra, seja um desequilíbrio emocional, espiritual. Então, assim, são vários os fatores que influenciam diretamente no comportamento dos pets, incluindo a harmonização ambiental. Porque quando você identifica, por exemplo, a radiestesia ela é usada, né, para avaliar se o ambiente, tá, que seu pet vive, que você vive, se esse ambiente está contribuindo para causar esses problemas de saúde ou comportamentais nesse pet. Entendeu? E aí, nesse caso, a radiestesia ela entra diretamente ajudando a equilibrar esse ambiente. Porque, às vezes, vou te dar um exemplo, às vezes você acabou de se mudar para uma casa nova. Imagina que você acabou de se mudar, uma casa nova, e que você conhece as pessoas que moravam naquela casa nova. E aí, sem saber, sem imaginar isso, às vezes a energia que está estagnada, que está impregnada naquela casa, é uma energia ruim. É uma energia de depressão, é uma energia de sofrimento, porque ainda que de repente você conheça as pessoas que moraram naquela casa antes de você não sabe os traumas que ela passou, você não sabe as dificuldades que ela teve, os sofrimentos que ela teve ali naquele local. Às vezes, não foi aquela pessoa que você conhecia e você fala assim, nossa, mas aquela pessoa não é possível, ela era muito alta astral, não tem como ela ter deixado esse ambiente negativo, né? Você imagina isso. Mas, às vezes, são as pessoas que moraram ali antes dela, entendeu? Às vezes, as primeiras pessoas que moraram naquela casa impregnaram com sentimentos ruins, às vezes teve, inclusive pensando, né, em algo mais grave, às vezes teve um homicídio, um suicídio naquela casa. E você nunca vai saber disso. Entende? Então, essa energia ruim que aconteceu naquela casa, por exemplo, ela sim vai estar impregnada naquele ambiente. E às vezes o ato de você se mudar para aquela casa acaba, por ela estar desequilibrada, acaba influenciando diretamente no comportamento dos animais, na saúde dos animais, na sua saúde, inclusive. Então, para você entender o quanto a energia, o quanto os desequilíbrios energéticos influenciam diretamente na nossa saúde e, consequentemente, na saúde do pet. E muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso. A gente não faz ideia de quanto isso é potente e influencia negativamente na nossa vida. E você aí pensando que talvez
seja um dia que você falou um pouco mais alto com o seu gato porque ele estava mordendo o outro e foi isso que traumatizou ele. Não. Pode até ser, claro, né? São N fatores, tem comportamentos que acabam sendo positivos ou negativos no comportamento do animal, claro, estudos mostram isso, mas o que a gente está falando aqui hoje é sobre energia, sobre radiestesia e como ela beneficia a saúde do seu animal de forma direta, analisando essa energia do animal, identificando quais são os problemas que estão causando esses desequilíbrios que estão gerando os problemas físicos nele. Então, qual que é o grande, qual é que é a grande mágica, né? Assim, a grande maravilha da radiestesia é justamente você conseguir fazer essa leitura antecipada, esse diagnóstico, essa análise antecipada do seu pet, para você saber se tem algo que você consiga já antecipar, né, para você resolver antes que isso se transforme em uma doença física no animal. Tá? Então, isso é o mais fascinante, era essa a palavra que eu estava querendo lembrar. Isso é o mais fascinante de tudo na radiestesia. Ela consegue proporcionar essa sua antecipação num diagnóstico que você vai conseguir resolver e equilibrar o que for necessário ali no pet naquele momento, evitando que isso possa se agravar a médio e longo prazo. Então, claro, né, ao longo da vida, não é mágica, não é piriri-pim-pim e meu pet nunca vai ficar doente, não é isso, quem dera que fosse, né, quem dera existisse essa mágica, independente de qual fosse a técnica utilizada. Então, não é sobre isso, não é um milagre, tá? Não é um milagre, a radiestesia ela não é um milagre, mas ela te dá a possibilidade de você antecipar possíveis problemas para que você consiga tratar energeticamente e evitar que isso se torne uma doença física futuramente no seu animal, no ambiente que vocês moram, entendeu? Então, essa é, te falando de forma resumida, porque senão a gente fica aqui muito tempo, não dá para te explicar todas as áreas que a radiestesia abrange, mas te explicando de uma forma mais global, são esses os benefícios, né, que a radiestesia ela vai proporcionar na saúde do seu pet. Então, agora, eu quero que você comente aqui para mim, né, se você já conhecia esses benefícios dessa prática milenar que é a radiestesia. Eu quero que você fale aqui para mim quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre a radiestesia, algo que eu não tenha comentado aqui hoje, até porque vai muito além desse assunto, né? Eu quero que você me conte aqui se você tem alguma pergunta específica que você gostaria de saber, que eu tirasse a sua dúvida, porque a sua dúvida aqui, ela pode virar tema das próximas lives, tá? Nesse nosso quadro Petflix. Então, eu quero que você interaja aqui, eu vou ficar muito feliz com a sua interação, com o seu comentário, me fala o que você achou dessa live, se você gostou de saber desses benefícios da radiestesia para a vida do seu pet. Vou pedir também para você deixar o seu like aqui, curte essa live se você gostou, claro, para saber que você gostou e para saber se você gostou desse tipo de conteúdo, né? Para saber se esse conteúdo ele vai ajudar o seu pet. E também aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça e que também tenha pet e precisa saber dessa informação, né? Alguém que precisa saber que existe essa possibilidade, né, desse tratamento energético para os pets, para essa pessoa também conseguir ajudar o pet dela energeticamente. Porque muitas vezes a gente se apega somente no tratamento, né, convencional da medicina veterinária, que é muito importante, indispensável que você faça esse acompanhamento com o médico veterinário, né, para ver essa parte física dos animais, mas muitas vezes a gente se apega só na medicina veterinária e deixa de curar ou evitar que algo aconteça ali, né, com os pets, porque na verdade eles estão doentes fisicamente, né, energeticamente, perdão. Então, às vezes a gente se apega fisicamente no problema, mas ele está doente energeticamente. E a medicina veterinária convencional não consegue, né,
diagnosticar esse lado energético dos animais, até certo ponto, dependendo do tipo de medicina. Mas a grande maioria não consegue, é só a parte física mesmo. Então, comenta aqui para mim o que você achou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que tenha pet e precisa saber disso. Eu te agradeço muito pela sua atenção até aqui e a gente se encontra na próxima live. Boa noite.